Olá, queridos, Deus abençoe. Um abraço para você que está nos assistindo. Eu quero dizer a você que para mim é sempre um privilégio muito grande estar convosco e podermos falar um pouco do amor de Deus, das coisas em que Deus tem feito em nossas vidas. É muito bom sabermos que Deus é um Deus que está preocupado com a nossa vida, como nós estamos. Esses dias eu estive pensando em um Deus tão soberano, tão poderoso, e eu estive pensando que a Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro. E aí quando eu começo a imaginar que Ele nos amou primeiro, e eu começo a pensar, e isso chega a me intrigar, porque como um Deus soberano, um Deus santo, um Deus puro, agora Ele vai olhar para a terra e Ele vai ver um pecador, um falho, e ele começa a acreditar que aquele falho ali, ele vai dar bons frutos. E o que mais importante você entender que Deus, ele quer que você esteja vinculado com Ele no amor, em que você acredite que Ele está ao seu lado. Esses dias eu ministrando uma pessoa já de idade, a pessoa virou para mim e disse para mim: bispo, como que Deus existe? Como eu posso ter certeza que Ele existe? Eu falei, eu posso ter certeza que Deus existe porque hoje mesmo eu falei com Ele. Essa mulher, ela estatalou os olhos e ela me olhava e ela dizia: como? O Senhor teve com Ele? Eu falo, eu estou com Ele todos os dias e toda hora, e Ele está comigo todas as horas e todos os dias. O que eu quero dizer a você, querido, que Deus, Ele quer exercer uma intimidade com você. Deus, Ele quer ser seu amigo, e Ele quer que você entenda que você é a criatura e Ele é o Criador, e Ele criou todas as coisas para o benefício da humanidade, para que você pudesse viver uma vida de conforto, uma vida de abundância. Mas você tem que saber quem é Deus, você tem que entender quem é Deus. Não adianta você conhecer a Deus porque você ouviu uma vizinha falar, porque você ouviu numa programação, ou porque você em algum momento ouviu de alguém da sua família. Não, você precisa exercer uma intimidade com Deus. E falando de intimidade, querido, eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante que Moisés, ele nos relata a sua intimidade. Quando nós começamos a ver aqui em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 33, eu começo a ver a intimidade que Moisés exerce com Deus. Primeiro que Moisés, ele foi escolhido de uma forma totalmente especial. De repente ele ali no monte cuidando das ovelhas do seu sogro, e quando ele começava a olhar todas aquelas ovelhas, daqui a pouco ele olha para uma sarça era um arbusto, e daquele arbusto começava a pegar fogo, e agora sai uma voz dali de dentro e começa a falar com Moisés, e Moisés ouve aquela voz, e ali a história de Moisés é completamente mudada. E ali Moisés começa agora a exercer uma intimidade com Deus. Eu vim falar com você hoje aqui que você precisa de ter intimidade com Deus. Você precisa criar uma intimidade com Deus. Não adianta, querido, você usar a expressão que quando cai alguma coisa da sua mão, você diz: ai meu Deus. Quando o carro dá uma freada, você diz: ai meu Deus. Não adianta, querido, você usar por um costume, por uma força de expressão, você usa a palavra ai meu Deus, se você não tem intimidade com Ele, se você não conhece Ele. E quando você conhecer a Deus, quando você souber quem é Deus de verdade, você vai ver que a sua história vai mudar, você vai ver que sua vida vai mudar. Olha que coisa linda que Moisés fala aqui. Escuta, ele começa a dizer, uma intimidade. Deus fala que ia enviar um anjo para ir com ele no caminho até a terra prometida. E aí Moisés começa a dizer: como assim um anjo vai comigo? Como assim um anjo vai no nosso meio? Moisés diz: eu não quero anjo nenhum, eu não quero ninguém se não for o Senhor. Você vê aqui a coisa linda que ele fala. Eu acho interessante aqui no capítulo 33 do versículo 15, então disse assim: então
disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui para lugar nenhum. Isso é intimidade. Isso é quando você tem intimidade com Deus. Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum, eu não vou fazer nada. Posso dizer uma coisa para você, querido? Quando você exercer uma intimidade com Deus, quando você exercer um convívio com Deus, quando você começar a levantar pela manhã, ou seja, na madrugada, ou na noite, ou quando você for dormir, ou quando você for acordar, e você acordar e falar: seja bem-vindo, Espírito Santo. Quando você começar a ter essa intimidade no volante, quando você não estiver fazendo nada, você falar com Deus. Ô bispo, por que eu tenho que falar com Deus? Porque Ele quer ouvir a tua voz. De repente você fala para mim agora, me responde dizendo: mas eu não preciso falar com Deus, Ele sabe do que eu quero. É a mesma coisa o seu filho, querido. O seu filho, você ama seu filho, você até sabe do que ele está precisando, mas existe o diálogo, existe a intimidade, e o que Deus quer exercer com você é a intimidade. Deus quer que você fale para Ele aonde está a sua dor, aonde está a sua preocupação, porque Ele é o melhor remédio. Ele é o Deus que traz a solução para nossas vidas. Ele é o Deus que traz a resposta quando nós procuramos e nós não achamos. Deus traz a resposta. E agora eu vejo Moisés dizendo: então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele estava dizendo: não adianta anjo, não adianta ninguém, o Senhor tem que estar conosco. O que eu quero dizer para você, querido, que a presença de Deus, ela tem que ser insubstituível na sua vida. A companhia de Deus, ela não pode faltar nunca na sua vida. Eu estou falando, querido, do fôlego de vida. Deus é fôlego de vida. Deus, ele é a própria vida. E eu quero dizer para você, querido, querida, que está me assistindo agora, a falar nesse momento, eu quero dizer para você que Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado no que está acontecendo com você. Talvez você pensa: será se existe Deus mesmo? Quantas vezes você não falou isso? Será se esse Deus existe mesmo? Será se esse Deus está me vendo? Será se Ele não está vendo todas as lutas, as dificuldades que eu estou passando? Posso dizer uma coisa para você, querido? O que eu aprendi na minha vida, aquilo que não nos mata, nos deixa mais forte, nos deixa mais firme, nos deixa com mais ousadia, com mais coragem, porque a luta que você está passando hoje, ela não vai te matar, ela não vai fazer você desistir. Sabe por quê, querido? Deus está no controle de toda a situação. Deus, Ele está te olhando e dizendo: eu estou contigo, eu vou contigo em qualquer lugar. Posso dizer uma coisa para você, querido? Deus jamais vai te abandonar. O homem pode te abandonar, o marido pode te abandonar, a mulher pode te abandonar, os filhos podem te abandonar, mas Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai te abandonar. Se você tiver dinheiro, Deus está com você. Se você não tiver dinheiro, Deus está com você. Se você estiver com saúde, Deus está com você. Se você não estiver com saúde, também Deus está com você. Mas só existe uma coisa que causa a separação entre o homem e Deus: é o pecado. É o pecado da rejeição pelo Espírito Santo. Quando você rejeita o Espírito Santo, ele se afasta da tua vida. Eu vim dizer a você, querido, que há momento que você tem que criar intimidade com Deus. Crie intimidade com Deus. Começa a criar intimidade com Deus, começa a viver uma amizade com Deus. O interessante que Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Deus quer andar com você, querido. Deus quer levantar com você, querido. Deus quer sentar numa mesa com você, querido. Ô bispo, que negócio é esse? Que coisa louca. Deus vai aparecer, vai sentar. Deus, ainda que invisível, mas real. Ele é invisível, mas é real, querido. Ele é real, ele existe. Ele é espírito. E o importante é que nós entendemos que ele é espírito, mas é real. E ele está conosco.
de geração em geração. Ele se preocupa com a tua vida, ele quer mudar a tua vida. Talvez o problema que você está passando, o médico já disse, não tem jeito. O advogado já disse para você, ligou e disse, não tem jeito. Talvez a sentença chegou e já disse, já tem um veredito, você não tem jeito mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim aqui em nome de Jesus. Quando você tiver uma intimidade com esse Deus, quando você chamar Ele dizendo, Deus, eu não vou me levantar da minha cama, eu não vou sair para lugar nenhum, se o Senhor não for comigo. Ei, querido, escute o que eu estou dizendo. Eu acho lindo quando Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles estavam ali na fornalha, o rei grita lá de cima, eles presos, para ser lançado na fornalha, e o rei agora indaga eles, e eles olham para cima e dizem, olha rei, fique sabendo, se Deus nos livrar dessa fornalha, Ele é Deus, mas também se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Querido, Deus tem que ser seu amigo, Deus tem que ser seu companheiro, Deus tem que caminhar com você, você tem que exercer uma intimidade com Deus. Porque enquanto você não tiver intimidade com Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Escute, a Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer acrescentar dias de bênção, dias de conquista na sua vida, mas você tem que crer nisso, você tem que crer nisso, e você tem que exercer uma intimidade com Deus. Não saia daí, porque daqui a pouco eu tenho algo de Deus para a tua vida. Já, já.